para então iniciar a sua dissertação desta noite. Muito obrigado e uma salva de palmas. Portanto, foi feito, diria, o horizonte onde se situa esta reflexão dentro do itinerário Alfa. Eu gostava de dizer-vos, em primeiro lugar, que não vou dar-vos uma receita, não é? Porque o tema é como resistir ao mal e eu não vos vou dizer como é que se resiste ao mal assim de uma forma segura e imediata, não é? Mas vou-vos fazer uma proposta. Mas antes disso, creio que é bom refletir que, de facto, depois de teres vivido todo um entusiasmo de um fim de semana rico, em que se sente a força e o poder de Deus, e vemos também simultaneamente a nossa liberdade muitas vezes a entregar-se e a deixar-se conduzir pelo Senhor, mas verificamos que noutras ocasiões não é bem assim. E já São Paulo, aquele grande seguidor de Jesus Cristo, deixou escrito de uma forma muito clara: muitas vezes eu não faço o bem que tanto desejo, mas sim o mal que aborreço. Desditoso o homem que eu sou, dizia ele. E de facto esta é a experiência, certamente, de todos nós, mas vale a pena pensar nisto. Então, esta questão do mal, esta questão que muitas vezes nos condiciona, de onde é que vem, o que é, porque é que é assim? E é o que vos proponho, é refletir um pouco sobre isso. Uma das primeiras questões é que, muitas vezes, sobretudo quando verificamos que aconteceu mal, nós queremos encontrar sempre alguém que é culpado. E gostamos de fazer como que uma espécie de atirar culpas a alguém. E, de facto, na história, arranjou-se alguém a quem chamamos o diabo e acabamos por lhe atribuir todas as culpas. O problema é do diabo e a culpa é do diabo, que acaba por nos condicionar. E se olharmos muitas vezes para alguns programas, algumas situações que os meios de comunicação social nos transmitem, há pessoas que chegam ao fim de uma reportagem, por exemplo, sobre coisas maléficas, coisas destruidoras, coisas tão emocionantes até, acabamos por dizer, de facto, nós temos que acreditar numa força negativa que domina também este mundo. Acreditamos em Deus, mas não podemos deixar de acreditar no diabo. Há pessoas que dizem isto assim de uma forma muito clara. Claro que, em primeiro lugar, levanta-se a questão: acreditar no diabo será a mesma coisa que acreditar em Deus? A noção de fé que vós tendes diz-vos que será a mesma coisa? Eu acho que não. Porque, de facto, acreditar em Deus leva a uma certa entrega, a uma confiança, a um amor, a algo de positivo. E a entrega ao demónio, não. Vem logo algo de negativo. De qualquer forma, vale a pena perguntar-nos a quem é esse a quem atribuímos tantas culpas do mal e do pecado. Por isso, vale a pena perguntar-nos quem é o diabo. E, ao longo da história, esta foi uma questão que foi muitas vezes refletida e que o ser humano foi pensando sobre isso. Se reparardes dos textos mais antigos da Bíblia, logo no capítulo 3, aparece esta questão. E o capítulo 3 é um dos textos mais antigos do Antigo Testamento. E então aí aparece a questão: de onde é que vem o mal? De onde é que surge esta realidade que leva o ser humano a dizer sim àquilo que é contrário a Deus, que é o Senhor? E, naturalmente, os autores sagrados arranjaram uma imagem, uma figura, uma serpente que fala. Naturalmente, logo aí nos pomos num plano que não é a realidade histórica, não é? Portanto, é um mito, é uma forma de expressar uma realidade. E aí aparece, de facto, uma realidade que leva o ser humano a responder e a aderir a esse mal que é proposto. Mas vede que a tentação que é proposta, neste caso, segundo aquilo que está no texto bíblico à mulher, é que ela começa logo por ter algumas dúvidas acerca daquilo que estava proposto por Deus. É verdade que Deus vos proibiu de tocar na árvore que está no centro do jardim?
E a mulher diz muito claramente, não, podemos tocar, só não podemos é comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Porque se comermos dela, nós morremos. E a serpente começa a dizer, não morreis nada. O que vos acontece é que se comerdes esta árvore, vós sereis como deuses. Lança logo esta hipótese. Ficais a ser senhores, não precisais de Deus para nada. Vem aqui uma proposta de orgulho, de poder, de vaidade, de ficar acima, não é? Comparai, por exemplo, com as tentações que aparecem nos Evangelhos de Jesus Cristo. Atira-te daqui abaixo e venham os anjos a cuidar de ti. Tudo isto te dareis, prostrado me adorares, etc, etc. Não é? Portanto, estas coisas que estão dentro da mesma lógica, e se pensarmos nas nossas tentações, vai também dentro da mesma perspectiva. Mas depois a mulher começou a perguntar, mas será que é verdade o que diz a serpente? Será que aquilo que disse Deus não será verdade e isto que ela diz é que é verdade? E começou a olhar para o fruto e viu que o fruto era bonito, era agradável, certamente seria bom para o paladar, ver a questão dos sentidos, a parte exterior da pessoa que se deixa seduzir por fora, não é? E depois, é capaz de ser bom também para nos abrir a inteligência. Então começamos a conhecer o bem e o mal. Então nós é que decidimos, então nós somos senhores. E aí veio então o desejo de comer, e segundo diz o texto, deu ao seu marido também e comeu também. Portanto, aquela história que se conta que ficou o caroço atravessado, não é verdade, não é? Porque nem há caroço, não é? Até porque não seria uma maçã, as maçãs não são referidas na Bíblia, a não ser no Cântico dos Cânticos, e portanto não tem nada a ver com isso, não é? Portanto, são coisitas que se juntaram depois mais tarde na tradição cultural. Mas o que é verdade é que está subjacente esta ideia de ser como Deus, de ser Senhor, não precisar de Deus para nada. E então decidir por si, como se não houvesse outro Senhor. Não sei se conheceis ou se recordais a história do pecado da vida, que é também uma outra história paradigmática no texto bíblico. David vê uma mulher a tomar banho, nua, e sentiu atração por ela. Lá está de novo os sentidos, não é? Atração por ela, desejo de ter relacionamento sexual. Isso aconteceu. E depois decidiu que o marido dela apagasse o seu adultério, tendo relacionamento com ela, não teve, e então ele depois acabou por matar o marido da mulher para que ela ficasse viúva e então já poderia recebê-la como esposa. Portanto, ele orientou a vida a seu belo prazer, orientou a vida dos outros também a seu belo prazer. Até que o profeta Natan veio contar-lhe uma historieta também muito interessante, não é? Não sei se todos recordais, mas recordo brevemente. Um senhor tinha muitos rebanhos que davam a pastorear pelos montes e chegou-lhe um amigo a casa. E ele ficou muito contente com a visita do amigo e tal, e queria-lhe dar um banquete. Mas não tinha lá nenhuma carne para lhe dar a comer, para fazer um guisado, para fazer um banquete. E então havia um vizinho, um pobrezinho, que vivia sozinho, que tinha uma ovelhita e que gostava muito dela. E então ele disse, e daquele senhor, matai-lhe a ovelha e trazei para fazer o banquete ao meu amigo. E então o rei ficou logo revoltado. Este homem é injusto, isto não pode ser tratado assim, não devia fazer, devia respeitar e devia ir buscar mais longe. E Natan disse, esse homem és tu. E David pôs-se a pensar, de facto, eu decidi a vida não apenas dela, mas do marido dela, e a meu interesse, a meu desejo, como se eu fosse o Senhor. E então começou a refletir e começou a ver que tinha cometido um pecado grave, e um pecado gravíssimo, porque orientou a sua vida e a vida dos outros como se não houvesse outro Senhor a não ser Ele. E aí está a origem de todo o pecado. E ao longo da história bíblica aparecem outras situações dentro da mesma perspectiva, e como vos dizia, o relato das tentações de Jesus vão dentro da mesma linha. Então, o que é que temos aqui dentro da revelação bíblica que nos deixa olhar para de onde é que vem o mal? O mal não vem daquilo que está dentro de nós, nem vem de dentro do homem. Vem de fora. Vem de algo que acaba por nos sugerir sair de nós e ir para fora. E aceitar o que vem de fora sem aceitarmos o que vem de Deus. E rejeitamos o que vem de Deus e aceitamos o resto.
E, naturalmente, vem também os nossos sentimentos, os nossos sentidos, a nossa realidade exterior, que naturalmente, dentro da tradição bíblica, é secundária. E é curioso que na Bíblia, e São Paulo deixa perceber isso muitas vezes, usa-se a palavra carne. A palavra carne. E a palavra carne, na tradição bíblica, tem, no fim de contas, o significado de fraqueza, de fragilidade. Aquilo que por si não se aguenta. É como a carne do talho. Está ali e não se aguenta. Precisa de um esqueleto para saber até que animal, de que carne é aquele animal. E, portanto, essa é a fragilidade. E o ser humano é também carne. Não é só, mas é também. E, portanto, é essa fragilidade do ser humano, é essa parte do ser humano que vai ajudar a viver enquanto está neste mundo, mas também a dificultar, porque depois não se dá valor às outras realidades interiores e valiosas da pessoa humana, como é o seu espírito, como é a sua alma. E é quando estas realidades se invertem, se dá mais valor à carne do que ao espírito, do que à alma, que as coisas ficam completamente, diria, ao contrário. E então aí está, diria, a inversão de valores e também a desorientação da vida. Qual é o meu Senhor? Sou eu o Senhor? Vede que isto, por exemplo, o Papa Francisco tem sublinhado muitas vezes, este é um dos grandes pecados do nosso mundo contemporâneo. E já Pio XII começou a dizer isto. E Paulo VI sublinhou muito, João Paulo II também, mas o Papa Francisco tem dito isto de uma maneira diferente. O nosso mundo é um mundo que quer ser Senhor sem contar com o Senhor. Bento XVI dizia isto de uma maneira mais filosófica ou teológica, dizendo que esquecemos a verdade. E a verdade é Deus, que é único Senhor, e nós somos todos dele. E, naturalmente, que quando nós viramos as coisas ao contrário, então levamos-nos a dizer que há um outro Senhor, que não há só um, há outro Senhor. E é esse outro Senhor a quem muitas vezes se entrega. E muitas vezes isso leva a deixar-se condicionar, a tornar-se dependente. São Paulo dizia mesmo, quem peca torna-se escravo do pecado. E porquê? Porque este Senhor não quer que sejam livres os seus dependentes. Ao contrário, quer esmagá-los. E é isso que faz ao demónio. Se lerdes o Apocalipse, no final dos tempos, é uma das realidades que estão bem sublinhadas. Tudo isto será destruído. E o primeiro a ser destruído é o demónio. E depois todos os demónios do seu correligionário são precipitados num mar de fogo. E essa será a segunda e definitiva morte. É a vitória de Cristo. Isto vai acontecer. E é essa a perspectiva do fim dos tempos. Ora, quando nós temos isto presente, então nós olhamos que enquanto vamos vivendo, vamos andando e caminhando um pouco ao contrário, as coisas não caminham bem. E acabam muitas vezes por se entregar a outro senhor. E é isso que habitualmente o demónio faz. Cria dependência, cria condicionalismo, acaba por gerar aquilo que se pode dizer a falta de liberdade e até de confiança em si. E, portanto, muitas vezes acaba por não se dar conta, porque é como que quem começa a escorregar. Começa a escorregar e vai tentando segurar-se. E num determinado momento já não tem nada a que se agarrar, porque tudo escorrega. E é esta a situação que muitas vezes acontece a quem se deixa um pouco condicionar, às vezes por coisas que são um pouco secundárias, não é? Porque o demónio tem, no fundo, esta tática de, diria, propor alguma coisa que é atraente, que é agradável e que não é de todo negativo, mas que acaba por levar a viver isso como sendo muito importante e vai deixando de dar importância àquilo que tem valor. E assim, aquilo que é secundário passa para o lugar do primeiro. E aquilo que estava em primeiro, depois já vai passando para terceiro. E depois o segundo já passa para terceiro. E acaba do que estava em terceiro passar para primeiro. E então acaba por se inverter toda esta realidade de valor e de orientação das coisas como foram criadas. A primeira tentação, e é isso que a palavra diabo significa,
é separar-nos de Deus. A palavra diabolos, significa o que divide, o divisor, o que separa. E, portanto, é uma das primeiras coisas, é isto, não é voltar as costas, mas não dar valor, não dar importância àquilo que vem de Deus. E então acaba por se encontrar uma outra proposta. Então começa a dúvida, é capaz de ser verdade, é capaz de ser bem, vou experimentar. E deixo-me seduzir por isso. E quando há essa dúvida, então aquilo que antigamente poderia ser uma má intenção ou má inclinação, começa a dizer, talvez não seja, posso estar enganado, podem-me ter enganado, podem-me ter informado mal, vou experimentar. E quando eu decido experimentar, acabo por me entregar a essa perspectiva. E aí, então, eu começo a dizer, mas não fui eu, no fim de contas, que decidi isto. Eu escorreguei, eu deixei-me levar, não fui eu que quis fazer isto. E começo a aliviar a minha responsabilidade. Mas a responsabilidade acaba por, muitas vezes, levar a que eu diga que não sou o responsável, mas, no fundo, estou diante de uma realidade. Portanto, começo a negar a realidade e começo a enganar-me a mim mesmo. E então vem ao de cima aquela outra realidade que também é muito apresentada pelo magistério eclesiástico, sobretudo dos Santos Padres, que é o não reconhecer o mal, não reconhecer o pecado. E aqui gostaria de fazer-vos a distinção entre o que é mal e o que é pecado, porque não sei se toda a gente tem isto claro. Porque muitas vezes o mal é uma coisa que toda a gente verifica que é mal, não é? Sei lá, um acidente, toda a gente diz, uma desgraça, foi mal, não devia ter acontecido, etc. Mas o facto de uma coisa ser má não significa que seja pecado. E, no entanto, há coisas que nem são más, aparentemente, e são pecado. Um dos maiores pecados, por exemplo, para ser breve e rápido nesta separação, é a questão da omissão. Nós muitas vezes não pecamos por ter feito um mal voluntariamente, porque queremos, porque, sei lá, querer fazer sofrer, querer que outra pessoa sofra determinadas consequências, etc. Muitas vezes não fazemos isso, mas omitimos, fazemos de conta que não é nada connosco. O que devíamos fazer não fizemos. E é este pecado de omissão que muitas vezes é mais destruidor do que aquele que é fazer mal. E, portanto, o pecado de omissão é, sem dúvida, o maior pecado de todos nós. Eu digo todos nós porque eu é do pecado que me acuso mais. A não ser fiel, não cumprir bem os meus deveres, não corresponder àquilo que muitas vezes sinto que Deus me pede e outras coisas deste ano. E, portanto, aqui temos uma situação que é esta de quem é o meu Senhor? Quem é que orienta a minha vida? Quem é que me guia? Quem é que me conduz? A quem é que eu me entrego? E esta é a questão fundamental. A quem é que eu me entrego? Claro, podeis dizer, mas ao demónio ninguém se entrega. Entrega-se. Nós muitas vezes esquecemos-nos destas coisas, mas eu aqui há uns anos tive uma experiência, algumas pessoas residem aqui perto, e quando estava aqui um bocado mais ligado a São José, aconteceu aqui um caso um bocado chocante, aqui de alguém que vivia aqui na rua Carlos Seixas, e que tinha uma filha adolescente, um casal, e tinha outra mais velha, mas a filha adolescente não regressou a casa. E procuraram-na em diversos sítios, não a encontraram, até que meteram a polícia, e a polícia acabou por dar umas voltas, encontrar e tal, e acabou por ir a uma cave, ali na zona da Boa Vista, onde estavam a fazer um culto satânico. E a menina estava, inconsciente, com alguma coisa que lhe deram, para ser a vítima desse culto satânico que estava a realizar. Isto em Coimbra e nos anos 90 e pouco. Hein? Não é uma coisa que acontece nos filmes e que é longe, é aqui, na nossa cidade. Claro que era um grupo de pessoas que desapareceram, que a polícia depois acabou por não conseguir identificar ninguém, os pais quiseram pôr em tribunal, mas acabou por não resultar nada. A miúda também parece-me que não sofreu consequências, mas de qualquer maneira, naturalmente foi um choque, foi uma surpresa grande e na altura foi, diria também, uma surpresa aqui para as pessoas que viviam por este lado e que souberam do caso. Estas coisas parece que não acontecem, mas acontecem. E quem diz isto assim numa situação quase extrema, há outras coisas lá próximas, não é?
E então nós verificamos, por exemplo, numa questão que é simples e que é a experiência de muita gente, que é a dependência de alguns vícios, não é? Da droga, do álcool, de hábitos que se vão adquirindo, e a pessoa fica dependente. E parece que aquilo eu não quero fazer, mas não posso passar sem. Né? Muitos dizem isso do álcool, do tabaco ou de outras coisas deste género. Porquê? Porque, de facto, há uma entrega, um condicionalismo, neste caso muitas vezes físico, mas também psicológico, e o psicológico que depois condiciona também atitudes de vida. Muitas vezes a questão do jogo, por exemplo, conheço casos de pessoas que viram a sua vida destruída e da sua família por causa do jogo, para não falar da droga, tem sido também uma fonte de destruição. E quando olhamos para isso, então vemos, de facto, o mal gera mal. É como uma bola de neve. É como uma pequenina coisa que se vai fazendo, vai-se rodando, vai-se rodando. Aquilo que se junta é pouquinho, não é? Uma camada de neve às vezes tem só uma mão travessa, mas vai-se juntando uma bola e de um bocado já temos um monte que se acumulou. E parece que não é nada que se junta, parece pouquinho. Se esmagar é só uma coisinha do tamanho da palma de uma mão, mas isso faz com que depois haja uma coisa enorme. E depois de se fazer isto, é muito difícil. Eu tenho uma imagem que me recordo do meu terceiro ano da escola. Tivemos uns 15 dias de férias porque houve um nevão muito grande na zona em que eu vivia e depois houve geada e a neve manteve-se, ia para aí meio metro de altura. Para nós garotos era uma alegria porque dava para fazer patinagem por todos os lados, não é? Molhar a roupa, depois apanhávamos tareia das mães, mas pronto. E não tivemos escola durante 15 dias. E os homens, ao domingo, e naqueles dias estavam por ali, que não podiam fazer mais nada, decidiram fazer uma bola de neve. Fizeram uma bola de neve lá num sítio bastante alto, trouxeram aquilo para o centro da aldeia, lá para um largo, que nós chamamos o Largo da Amoreira, e fizeram lá uma bola, para mim enormíssima, mas devia ter para aí 2,5 metros de altura. Isto foi pelo Carnaval. No dia de Páscoa ainda lá havia neve acumulada, porque aquela neve toda junta gerou por dentro uma dureza muito forte que levou muito tempo a derreter. E muitas vezes para mim isto ficou sempre como uma imagem do mal. Uma coisa que se mete dentro, que se vai fazendo, hábitos que se criam, atitudes que se tomam, etc. E vai-se dando, e fica. E a parte de centro é dura, difícil de destruir. E muitas vezes muito complicada de sair delas. E esta situação que nós podemos olhar assim com certa negatividade, não é, o sentido da vida, da existência. Porque nós não fomos criados para isso. Fomos criados para viver felizes e para viver bem. E o Senhor, como certamente já refleti sobre isso, morreu e deixou-se matar, deixou-se esmagar, para dizer que há uma realidade que supera tudo, mesmo a realidade mais dura e mais negra, que é a morte, que é a força e o poder divino. E então, eu creio que é esta, a resposta que se podia dar àquela pergunta: como resistir ao mal? Resiste-se com o poder e a força de Deus. São Paulo diz: se Deus está por nós, quem poderá estar contra nós? Nada nos pode separar do amor de Deus. Esta é, sem dúvida, a resposta que se pode dar. E então, creio que, diante da situação que nós vivemos e no contexto em que nós nos situamos, que muitas vezes não estamos imunes do pecado, não estamos imunes do mal, nem conseguimos, muitas vezes, até tomar consciência dele, temos sempre Deus que nos levanta esta pergunta, que foi a primeira palavra que Deus dirigiu ao homem. Adão, chamava-se assim, Adão, o terreno, podíamos traduzir assim, onde estás? Depois de ter pecado, o homem e a mulher esconderam-se, não é? Segundo o relato bíblico, e quando Deus veio passear pela escura da tarde, não encontrou o ser humano como era costume encontrá-lo. E depois dirige-lhe esta pergunta: Adão, onde estás? E creio que é essa a pergunta que ele nos dirige sempre e em todos os momentos. Eu muitas vezes torno-a presente no final do dia, antes de adormecer e fazer a oração da noite. É muitas vezes essa pergunta. Se Deus me perguntar onde estou, onde é que eu me situei, onde é que eu me situo no final deste dia? Por onde é que eu andei? A quem é que eu servi? Quais são as minhas atitudes, as minhas
as minhas orientações de vida. E então aqui está a primeira questão. O Senhor pergunta-me onde estou eu? Perante Ele e naturalmente também perante as coisas. Qual é o Senhor a quem eu sirvo? E se de facto nós nos reconhecemos aqui como o primeiro ser humano que teve medo de diante de Deus, temos a resposta que o Senhor Jesus nos deu, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Como aquele pai que ficou sem o filho, que andou por lá a esbanjar todos os bens e que ele estava sempre à espera dele. E quando o viu, ficou logo contente e foi a correr a abraçá-lo. E o nosso Deus é assim. E então nós temos sempre a possibilidade de nos reaproximar, de nos ligarmos de novo a este Deus, a este Senhor, a este Deus de bondade. E temos o sacramento da reconciliação. E o sacramento da reconciliação é exatamente esse momento em que não apenas, às vezes as pessoas não pensam nisso, mas é muito importante que nós consigamos ter esta noção. É que nós podemos pedir desculpa às outras pessoas. E as culpas até podem ser dadas, não é? Imaginando, eu quando era garoto, na brincadeira, com um ferro, esmaguei um dedo a um primo meu. Mas esmaguei mesmo, ficou com o dedo esmagado, ele teve que ir para o hospital. Claro que eu disse que não foi por mal, que estávamos na brincadeira, tal, essas coisas todas, não é? E de facto estávamos, não é? Ele é que pôs o pé e ele batia, não batia, até que eu lhe acertei. E acertei mesmo em cheio. E, embora tivesse uma bota, mas a bota cedeu e o dedo ficou todo partido, esmagado. Andou lá uns meses com aquilo. Claro que levei uma tareia, mas isso não resolveu. Fartei-me de pedir desculpas, mas o dedo ficou. Agora, infelizmente, já não cocheia, mas andou um tempo a cochear. E agora já digo infelizmente, porque já partiu deste mundo. Mas ficámos sempre amigos, não é? Atualmente. E ele desculpou-me, mas o dedo ficou estragado. Não funcionava, não é? Foi partido, depois foi tanto curado, mas ficou um dedo hirto, não é? E é isto que acontece muitas vezes quando nós deixamos passar pecados e pecados. E se nos ligamos ao sacramento da reconciliação, o Senhor recria as coisas, porque só Ele é que pode recriar. Nós desculpamos, passamos por cima, fazemos um curativo e tal, mas fica a cicatriz. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu poder divino, pode recriar. E onde estava uma ferida, fica, diria, tecido novo, como se nada tivesse acontecido. E é essa a riqueza do sacramento da reconciliação. Nós pedir perdão e desculpa uns aos outros, resolvemos, não sofre, não dói, pronto, já passou. Mas Deus refaz, Deus torna como se fosse novo. E recomeçamos de novo pela sua graça, pelo seu poder. Por isso o sacramento da reconciliação é sem dúvida o melhor remédio para repararmos o mal e o pecado. E é isto que nós, no fundo, vemos que, por exemplo, Nossa Senhora não teve necessidade. Ela, que era toda pura e imaculada, não cometeu qualquer pecado. E por isso não teve necessidade de recorrer à reconciliação. Podemos até dizer que ela recebeu, que diria antecipadamente, com efeitos retroativos, a redenção de Jesus Cristo. Porque ficou a viver a vida divina, a comunicação com Deus, a relação vital com Deus, ainda antes de ter acontecido a redenção da humanidade, historicamente. E esta é a riqueza que nós temos, que é possível a alguém como nós, e Maria era uma pessoa como nós, uma criatura como nós, é possível a alguém viver totalmente liberto do pecado. E pode recuperar todo o mal que fez. Podemos pensar em Santo Agostinho ou noutros santos que foram pecadores, que andaram por longe e que se converteram, que se arrependeram, que se ligaram ao Senhor, que se deixaram envolver pelo seu amor, pela sua misericórdia, e são santos e santas no sentido mais perfeito e belo que se pode imaginar de um ser humano. E isto é possível pela graça de Deus, pelo poder divino. E por isso creio que temos sempre diante de nós, como remédio e como, diria, solução do pecado, a redenção de Jesus Cristo. E é isso que nós podemos, sem dúvida nenhuma, viver e aproximar-nos dele. E ter a certeza e a esperança
de que é possível viver sem qualquer pecado. E, entretanto, creio que podemos também usar, eu diria, algumas regras. São Paulo preocupava-se com isso, como disse logo no princípio, e deixou aos cristãos de Éfeso um conjunto de sugestões que eu vos recordo na carta aos Efésios 6, 11 a 18. Portanto, ele que era um homem experiente também e que nunca lhe saiu da cabeça, não é? Muitas das suas partilhas que aparecem nas cartas que escreveu às comunidades, deixa perceber sempre a sua pobreza, a sua fragilidade, o seu ser pecador. Nunca lhe sai isso da cabeça. E Santo Agostinho faz a mesma coisa. Sentia-se sempre muito humilde quando falava do pecado, que reconhecia-se pecador. E São Paulo também tem isso como uma experiência vital e que não deixa de dar graças a Deus. Ele que era perseguidor da Igreja de Jesus Cristo, Deus o transformou em apóstolo de Jesus Cristo. Foi Deus que lhe deu a volta, foi o seu espírito, o espírito de vida, Senhor que dá a vida, que o virou ao contrário. E deixou-se virar. E então ele, que é assim um homem tão experiente nestas mudanças, diz-nos que há, de facto, alguns remédios que podemos tomar para resistir ao mal. E então aqui vêm algumas respostas, como resistir ao mal. Primeiro, começa ele por dizer: armai-vos com o cinturão da verdade, da honestidade da consciência. É um tema muito caro ao Papa Bento XVI, mas a questão é essa: quem sou eu diante de Deus? Aquela pergunta: onde estás? Maria, João, Mariana, onde estás? Como é que eu me situo diante de Deus? Quem sou eu? Onde é que eu estou? Quem sou eu para Deus? Quem é Deus para mim? Onde é que eu estou diante dele? Qual é o meu lugar, a minha posição? Porque no fim dos tempos é assim que acontecerá. Ele não nos julga, nós é que nos situamos, assim como quem mete uma peça num puzzle. O nosso lugar é ali. Porque no fim dos tempos nós somos ou não somos semelhantes a Jesus Cristo. E consoante a nossa semelhança é a nossa identificação ou não com ele. E podemos não estar assim muito identificados, muito ajustados com ele. E é bom que nós vermos qual é a verdade, onde é que eu estou, o que é que me falta, Claro que aqui também está uma outra ideia que é bom também não esquecermos nunca. Muitas vezes as pessoas dizem: mas eu sou pecador, eu sou isto, sou aquilo, e começam a olhar para si com uma negatividade grande. Claro que nós podemos ter um defeito, podemos ter um mau hábito, podemos ter feito uma asneira. Reparei que Jesus Cristo, perante aquela mulher pecadora, foi apanhada de adultério. O que é que lhe disse? Vai e não voltes a pecar. Portanto, não a condenou por causa de um pecado que tinha feito. Mas disse-lhe que não era esse o caminho e ela certamente estava a sentir o que não era. Portanto, há aqui a distinção entre o pecador e o pecado. Eu posso ter feito uma asneira, mas eu não sou, diria, pecador. Fiz um pecado, mas não sou pecador. Pequei, mas posso arrepender-me. E eu posso ter na minha vida aspectos que não estão muito bem, mas há outros que estão bem. Alguns certamente até estão segundo a vontade de Deus. E eu a isso sou fiel. E por isso eu devo louvar a Deus, devo-lhe dar graça, devo-lhe pedir ajuda para que isso cresça e se dilate cada vez mais. Porque é essa a regra, é o bem que apaga o mal. Mas continuando as propostas que nos faz São Paulo. Portanto, em primeiro lugar, tomar consciência a verdade. Em segundo lugar, revesti-vos com a couraça da justiça. Ou seja, a justiça, na tradição bíblica, tem muito o sentido de santidade. E se quiserdes ler agora este texto tão bonito que o Papa Francisco publicou sobre a santidade. É um texto muito simples, não penseis que tem coisas muito complicadas. Quando eu comecei a lê-lo, devorei-o logo muito rapidamente e achei assim, mas como é que foi possível escrever uma coisa assim tão simples? Com palavras corriqueiras, com coisas nada teológicas, quase diria, não é? É uma linguagem do dia-a-dia, do género daquelas homilias que ele faz em Santa Marta. Portanto, vale a pena ler aquele texto porque há coisinhas que nos tocam, que nos fazem sentir, isto tem a ver comigo, isto é assim, isto é mesmo verdade, isto é por aqui e tal. Portanto, lede devagarinho porque vale a pena. E então, aí é uma das coisas que se sublinha na Sagrada Escritura, é a palavra justiça. E a palavra justiça, na tradição bíblica,
tem muito o sentido de estar ajustado, como há bocado vos dizia da peça do puzzle, ou se quiseres de uma rodas dentadas, funciona muito bem, harmonicamente, e tudo funciona de uma maneira correta. E é essa uma das outras coisas que diz São Paulo, que deve ser. A minha vida funciona segundo aquilo que é o projeto de Deus sobre mim? Eu estou ajustado àquilo que é a vontade de Deus sobre mim? Será que Deus quer que eu funcione assim? É claro que eu, como padre, devo funcionar de uma maneira, alguém que é casado funciona de outra maneira, quem é solteiro de outra maneira, quem é jovem de uma forma, quem é idoso, velhinho de outra forma. Portanto, funcionamos de outra maneira. Portanto, o nosso lugar, a nossa função, o nosso, diria, ajuste é diferente consoante as circunstâncias. E depois o terceiro, vai o Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, ou seja, dinamizar, comunicar, transmitir, que é uma das coisas que creio que tem estado esquecida na vivência do cristianismo, que é o anúncio, que é a partilha, que é a comunicação, que é o falar. Claro que às vezes quando se fala de evangelização pensa, é preciso aprender a fazer sermões, pregar para a rua ou outras coisas assim. Também pode ser isso, mas também muitas vezes é o falar com aquele que está ao lado. Às vezes é uma pergunta, às vezes é uma interpelação, às vezes é uma partilha, às vezes é uma espécie, olha, foi tão bonito, vivi isto, olha que interessante, fiquei tão contente com isto. E bastam coisitas dessas que alertam, que despertam, e assim leva-se o Evangelho da vida. Porque nós fomos convidados por Jesus Cristo a anunciar a boa nova da salvação. Não fomos convidados a anunciar outras coisas, regras, princípios ou outras coisas. O Papa Francisco diz isto muito claramente, na alegria do Evangelho. Depois, um quarto aspecto é protegei-vos com o escudo da fé. A fé, a certeza de que Deus não falta, de que Deus é o meu apoio, de que Ele é a minha proteção. Tantas vezes nos cânticos que cantaste agora aqui aparece esta afirmação de uma certeza, de uma solidez interior, de que não podemos duvidar. Porque pode cair tudo, mas Deus não nos faltará. E creio que este é um aspecto, sem dúvida, importantíssimo. E depois ainda um outro, quinto, protegei-vos com o capacete da salvação, ou seja, com esta envolvência da fé, da comunidade. Eu não estou sozinho, há uma comunidade, há um grupo de pessoas, há uma família, mas mesmo que na família esteja sozinho, há uma comunidade cristã onde celebro, onde posso receber, onde posso partilhar, onde posso conviver. Depois ainda, muni-vos da espada do Espírito de Deus, do Espírito do Senhor que dá a vida, aquele Espírito que entra no mais profundo de nós mesmos e que nos renova, que nos remexe, que nos faz transformar. Creio que muitos de vós, e creio que é uma das experiências bonitas deste itinerário Alfa, no fim de semana, muitos vivem esta experiência de um Deus que está cá por dentro e que nos mexe, que nos renova e que nem sempre nos damos conta disso. Tantas vezes esquecemos. Portanto, quando existe este espírito de amor, quando existe esta presença de Deus, o espírito do mal não tem lugar. E, portanto, devemos ter sempre esta certeza de que a ressurreição de Cristo é a vitória segura da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. O mal já está vencido. A morte já foi destruída. Quando se realizará para tudo e para todos, isso é uma outra questão. Mas é um caminho que vamos percorrendo. E cada uma das nossas vitórias é, diria, um passo avante. E por isso creio que vale a pena recordarmos esta verdade, que é de facto o bem que apaga o mal. Às vezes em brincadeira com os pequeninos, e agora nestas festas de preparação para a primeira comunhão e da festa do perdão, muitas vezes falo com eles sobre o pecado. E muitas vezes uma das perguntas que muitas vezes ponho aos pequeninos é: lá, se alguém te dar uma bofetada, o que é que tu fazes? Leva-la a outra. Depois, só que depois tu desses, o outro deu uma bofetada, tu desses outra, já há duas bofetadas, já há duas coisas mal. E este é o problema. É que nós muitas vezes queremos apagar o mal com o mal, e então o mal fica maior, e aquela bola de neve começa a ficar mais dura, e depois é difícil de desfazer. Claro que estas guerras que andam por aí agora anunciadas não nasceram assim de um momento para o outro. Nasceram certamente de um pequeno insulto, de uma palavra que se guardou, de uma revolta que se criou, etc, etc. Não é? Agora, nós temos uma realidade que é essa, é que com Deus nós tudo venceremos. São Paulo diz isto de uma maneira
assim muito expressiva, mas creio que podemos guardar essa expressão para nós. Tudo posso naquele que me conforta. E vale a pena pensarmos nisto, que o nosso pecado é sem dúvida uma gota, podíamos dizer, de tinta no meio do mar do amor do nosso Deus. Portanto, o amor do nosso Deus é capaz sempre de apagar o nosso pecado. E podemos ter sempre esta confiança de que o Senhor nos ama, de que o Senhor, com o seu amor, com a sua graça, nos torna fortes e perseverantes no bem. Da nossa parte, interessa fazer aquilo que Nossa Senhora fez, entregarmos-nos, deixar que seja Deus a conduzir-nos, libertarmos-nos de tudo o resto. A Santo Inácio de Loyola dizia, libertar-nos dos afetos desordenados para termos apenas um, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando isso acontece, nós podemos cantar, de facto, aquilo que agora no tempo da Páscoa tantas vezes dizemos, talvez sem lhe dar sentido. Aleluia, ou seja, louvores a Deus, porque Deus ressuscitou. E essa é a certeza de que a vida vence a morte. Por isso, eu propunha-vos que acompanhasseis com uma oração que eu vou fazer em voz alta e que podeis, naturalmente, depois para vós mesmos fazê-la algo de semelhante. Senhor Jesus, derrama sobre nós o teu Espírito de vida. Tu que preservaste Maria do pecado e nos deste para ser nossa mãe, faz-nos seus imitadores. Ela, que era da descendência da humanidade pecadora, tornou-se a mãe daquele que esmaga a serpente tentadora. Tornou-se a mãe daquele que esmaga a serpente tentadora. Vem revestir-nos, Senhor, de pureza e fortaleza. Vem revestir-nos, Senhor, de pureza e fortaleza. Deus, nosso Pai de amor, dá-nos as armas da luz. Deus, nosso Pai de amor, dá-nos as armas da luz, para sermos testemunhas da Tua vitória sobre o mal. Para sermos testemunhas da Tua vitória sobre o mal. E de sermos sempre convosco vencedores. E de sermos sempre convosco vencedores. Fortalece-nos na luta contra o mal. Fortalece-nos na luta contra o mal. Pois queremos estar sempre contigo na vitória. Pois queremos estar sempre contigo na vitória. Tu que és o único Senhor. Tu que és o único Senhor. A quem queremos sempre servir e seguir. A quem queremos sempre servir e seguir. Desde agora até à eternidade. Desde agora até à eternidade. Amém. Amém. Desejo a todos uma boa continuação e uma boa noite também.